Olá, bom começo de semana para você. O TJ UFSC de hoje está no ar agora e ao vivo pelo streaming da universidade. No jornal de hoje você confere uma entrevista e a palestra com o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, que esteve aqui na UFSC na última sexta-feira. Você vai ver também o início da série de entrevistas com as chapas que concorrem à eleição do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. E claro, ainda tem o nosso quadro TJ Esportes. Eu sou o Tainan Toldo e o TJ UFSC de hoje começa agora. Na última sexta-feira, a presença do ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, movimentou nossa universidade. Ele fez uma palestra no Centro de Eventos sobre a atual crise política e econômica do Brasil. Nossa equipe esteve por lá acompanhando este evento e você confere agora na reportagem. Uma fila se formou do lado de fora para assistir à palestra de Ciro Gomes na UFSC. Antes de começar, o ex-ministro e possível candidato à presidência da República em 2018 pelo PDT cumprimentou quem aguardava para entrar no auditório. Assim que subiu ao palco, foi recebido com gritos de Ciro presidente e fora Temer. Apesar de crítico do governo petista, Ciro Gomes é um ferrenho opositor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele diz que é preciso defender a democracia e denuncia o governo interino de Michel Temer como golpista. Nunca vi o Brasil numa situação tão potencialmente crítica quanto estou vendo agora. O evento foi promovido pelos centros acadêmicos dos cursos de Engenharia de Produção e Economia da UFSC. Diante de uma plateia lotada, Ciro Gomes debateu a atual conjuntura do Brasil, a crise política e as saídas para a economia brasileira. Entre as medidas, ele defendeu a redução da taxa de juros como uma forma de resolver a crise econômica. Ciro Gomes também criticou as medidas orçamentárias que o governo interino pretende tomar. Eles querem meter uma emenda à Constituição, tabelando o gasto corrente brasileiro, com tudo, educação, saúde, aposentadoria, investimento, menos juro, que é a maior despesa de todas. Isto é absolutamente intolerável e revoga a Constituição de 88. Se alguém tem dúvida de que é um golpe em marcha, pelo protocolo de que o impeachment sem crime de responsabilidade já em si é golpe, mas o golpe não é isto, o golpe é isto que eu estou querendo dizer agora. Ao final da palestra, o pedetista também respondeu a perguntas da plateia. Ciro Gomes defendeu ainda um projeto nacional de desenvolvimento e de industrialização do Brasil e destacou a necessidade de atuação do Estado na sociedade. Portanto, esses papos furados de Estado mínimo é conversas de barão que está de bucho cheio. Antes da palestra, Ciro Gomes recebeu a equipe do TJ UFSC, do site Cotidiano e do Jornal Zero para uma entrevista. Ele defendeu a permanência da presidente Dilma Rousseff e disse que só o povo pode botar alguém no lugar dela. O que você acredita que foram os maiores erros da presidente Dilma que levou a essa crise política que ela enfrentou? Mentir na campanha, ou seja, não confiar ao povo a realidade que estava já posta, porque a crise tem um componente que já estava dado desde 2013. A gente vendia uma tonelada de minério de ferro, por exemplo, por $190, chegamos a vender por 38. Estamos vendendo a $110 um barril de petróleo, chegamos a vender a 30. Então, todos os preços das commodities brasileiras despencaram. E todos os produtos importados, os eletroeletrônicos, os química fina, os implementos agrícolas, os agrotóxicos, os defensivos agrícolas, na medida que nós não temos uma política industrial de comércio exterior, explodiram de preço com a mudança do patamar do câmbio. E ela, então, não confiou ao povo dizer isso, então mentiu. Esse é o primeiro grande erro. O segundo erro foi tentar homenagear o lado oposto ao que ela pensa na gestão da economia, nomear o Levy para fazer uma agenda absolutamente estúpida que levou o país a despencar a sua receita. Por exemplo, a cidade de vocês aqui está falida, está numa dificuldade extraordinária. O Rio Grande do Sul não está dando conta de pagar a folha de servidores nem dos aposentados, né? O Minas Gerais está falida, o Rio de Janeiro falido, 14 estados brasileiros estão com as suas finanças em pandarecos por causa dessa política econômica estúpida, absolutamente ruinosa. Esse foi o outro e mais grave erro de todos. E o terceiro foi não manejar corretamente a relação dela, como uma pessoa honrada que ela é, com o recebimento de um governo cheio de mistiçagem feita pelo Lula.
porque o Lula fez realmente acordos que entregou nacos do poder brasileiro a essa quadrilha de bandidos. E a Dilma recebeu o poder e não soube como resolver essa contradição. Você acredita que ela consegue reverter o processo de impeachment? No momento em que eu lhe falo é muito difícil, mas a gente não deve se movimentar por crença, nós devemos lutar pelo que é necessário, porque amanhã a história vai fazer o registro de quais foram os brasileiros que lutaram em favor da soberania popular e quais foram aqueles que se mancomunaram com a quadrilha de ladrões que está tentando assaltar o poder na marra hoje no Brasil. Como você vê a relação do Lula e alguma ala do PT com o Renan Calheiros, que eles são mais ou menos nas críticas com ele? Esse é o problema, quer dizer, o Lula de um tempo para cá, e ele não é o culpado do que está acontecendo no Brasil, ele é o grande responsável por ter sido imprudente de colocar na linha de sucessão da República Brasileira essa quadrilha que representa Michel Temer, Eduardo Cunha e sua banda, né? Mas o Lula de um tempo para cá começou a brincar de Deus e a achar-se autorizado, em cima da popularidade maravilhosa e justa, sob certo aspecto que ele tinha, de fazer e acontecer tudo que tem. E pensar que o povo ia eternamente absolvê-lo dessas contradições. Infelizmente, deu-se mal. Você defende reformas políticas no Brasil. Quais são as mais urgentes que você acredita hoje? Basicamente são duas. A institucionalidade a gente precisa discutir, porque há 1000 fórmulas de praticá-las, mas a mais grave de todas é aquela que coordene ou que resolva esta mal pensada questão da relação entre dinheiro e política. Essa é a primeira grande questão para resolver. A segunda é a questão, uma institucionalidade que diminua a distância entre a promessa da véspera da eleição e aquilo que o povo vê como uma mentira no dia seguinte das vitórias. Saindo do cenário político brasileiro e vindo aqui para a universidade, o TJ UFSC começa a exibir a partir de hoje uma série de entrevistas com as chapas que concorrem ao Diretório Central dos Estudantes, o DCE. A cada dia desta semana, você vai conhecer as propostas de uma das chapas. A ordem de exibição vai respeitar a ordem de inscrições. As chapas tiveram 30 segundos para responder a cada questão, e o aproveitamento deste tempo ficou a critério dos integrantes. Hoje, você vai conhecer a Chapa 1. Chega junto! A Chapa 1 ela surgiu de um movimento, uma calorada contra as opressões. E esse grupo, depois de fazer a calorada, pensou, e agora, sabe? A gente queria continuar lutando pelos estudantes, a gente queria continuar pensando pautas muito importantes para os estudantes. E assim a gente foi agregando mais gente e construiu a chapa que hoje a chapa chega junto. Então, isso é uma coisa assim, muito central da nossa chapa, é tentar dialogar com os estudantes, ouvir as demandas deles e pensar soluções a partir disso. A gente acredita que todas as iniciativas dos estudantes são válidas, todas as iniciativas que procuram o desenvolvimento dos mesmos. As EJs já são uma realidade dentro do campus, elas já estão fortalecidas. O que a gente tem que fazer bastante é fortalecer as iniciativas que são um pouco mais atrasadas em relação a isso. A gente vai procurar a regularização das equipes de competição, a regularização dos serviços modelos. A gente vê que as atléticas trazem muito benefício para a parte esportiva, então a gente procura sempre apoiar todas elas. A gente acredita que a permanência é central dentro do movimento estudantil e ela vai para muito além de simplesmente bolsas e auxílios. O estudante precisa de uma biblioteca que dê os materiais que ele precisa para estudar, ele precisa de um restaurante universitário aberto com qualidade, descentralizado, onde ele possa comer e depois ir para suas aulas e para o seu trabalho, mas a gente também precisa de respostas emergenciais para as questões de permanência. E a partir disso a gente pensa em criar um fundo com uma porcentagem do rendimento das fundações para que se possa ter um auxílio emergencial para as questões de permanência. A gente acredita que durante as festas há uma integração entre cursos, pessoas de diferentes centros, e elas são benéficas para a parte financeira de todas as entidades. Então, que acaba sendo necessário para elas realizarem isso. A gente vê que dentro desses happy hour, dessas festas, acaba tendo muita violência. E o que é necessário para que elas acabem isso é uma reformulação no regulamento dessas festas. Então, que a nossa proposta seria justamente essa mudança no regulamento para que elas se tornem um ambiente mais saudável. Nós temos pessoas de diferentes centros, com diferentes opiniões, mas que todo mundo está muito disposto ao debate, a chegar nas melhores soluções para todos os estudantes da UFSC. A gente acredita que, através do debate, através de opiniões de diferentes pontos de vista, conseguimos trazer realmente essa melhor solução. Então, depois de DCS com gestões apáticas, a gente está propondo justamente a melhoria da universidade e trazer o DCE de volta, Chapa 1.
Amanhã você confere as propostas da Chapa 2, há quem sambe diferente. Bom, e agora é a hora do nosso quadro TJ Esportes. A Luísa já está aqui comigo no estúdio, trazendo as notícias que movimentaram o mundo do futebol neste final de semana. E aí, Lu, teve clássico catarinense que não deu muito bem aí pro time da capital? Isso mesmo, tá? E olá para você e olá para você que acompanha o TJ Esportes. O Joinville conseguiu acabar com a invencibilidade do Avaí aqui na ressacada. Os dois times se enfrentaram no sábado e fizeram um jogo aí bem morno. O placar ficou em 1-0 para o Jack, que soube aproveitar uma das poucas oportunidades da partida e garantiu a vitória. O gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o domínio foi do Avaí, mas o time não conseguiu marcar e o Joinville segurou a vantagem e garantiu o resultado. Luísa, teve também catarinense jogando pela Série A neste final de semana? Isso aí. Ainda no sábado, a Chape jogou contra a Ponte Preta. E o Verdão do Oeste, que até então era o único time invicto no Campeonato Brasileiro da Série A, perdeu pelo placar de 2-1. A partida foi bem equilibrada. O time paulista saiu na frente no fim do primeiro tempo. Na segunda metade, a Chape empatou, mas não conseguiu segurar o resultado. Ponte Preta foi para cima e garantiu os 3 pontos. Lu, a Chape, então, não foi muito bem ali nesse resultado, mas teve também a Figueirense que estava comemorando bastante, né? Isso mesmo, o Figueirense aí, parabéns para o Figueirense. Afinal, além de ter completado ontem 95 anos de fundação, o time ainda bateu o Flamengo. Garantiu a vitória de presente para o torcedor. O time rubro-negro foi até melhor em campo, mas parou no inspirado Gatito Fernandes e teve que ficar de fora da comemoração aí na casa do rival. E quem trouxe a vitória de presente para o time e para os torcedores foi ninguém mais, ninguém menos que Rafael Moura. O He-Man já tem 5 gols e está na briga pela artilharia do campeonato. Bom, então o Figueira aí pôde comemorar bastante, mas aí de modo geral, para a torcida brasileira, no final de semana foi meio mal, né? Foi, é. A maré não tá boa para a seleção brasileira já faz um tempo, né? O time acabou eliminado da Copa América Centenário ainda na fase de grupos, após ser derrotado pelo placar de 1-0 pelo Peru na noite de ontem. O Brasil precisava apenas de um empate para passar para a próxima fase, mas não conseguiu. O único gol da partida foi num lance polêmico. A arbitragem ficou confusa, mas validou um gol de mão que pôs um ponto final na participação brasileira nessa Copa América. É, Lu, uma participação brasileira que acabou, tipo, logo bem no comecinho, quase nem teve tempo de ir para as próximas fases, O né? gol aí foi só mais um ponto, porque o Brasil já não vinha jogando bem já faz um tempinho, né? Pois é. Essas são as notícias do nosso quadro TJ Esportes de hoje, Lu? Isso aí, o TJ Esportes de hoje vai ficando por aqui. Bom, então o TJ UFSC de hoje também vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube e em nossa página do Facebook ou no Instagram. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, nos envie um e-mail para jornaltjufsc@gmail.com. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tchau! Tchau!